Cosmic Nerd Theory! Eu sou o Douglas, professor de literatura. E eu sou o Fabrício, estudante de astrofísica. E hoje vamos analisar se o Brain pode ou não modificar o presente e o futuro. Então escolhemos dois filmes que mostram bastante viagens no tempo e vamos exemplificar. O primeiro é De Volta para o Futuro, no qual Marty, sempre que volta ao passado, acaba mudando drasticamente o futuro. E o segundo é o Interestelar. Interestelar, um filme que há cenas que mostram viagens no tempo, em que o personagem principal mexe com o passado, mas isso não altera o futuro. Na verdade, tudo aquilo já tinha acontecido, só que ele não sabia que era ele que estava causando. Agora vamos exemplificar Game of Thrones. Em Game of Thrones, o garoto Stark, Bran, ele faz duas viagens ao tempo que mostram ele fazendo modificações no passado. A primeira, não tão modificação, quando ele chama pelo pai dele no passado. Quando o pai dele está prestes a subir a torre, ele grita "Pai!" E o Ned Stark dá aquela olhadinha para trás. Se Ned Stark estaria vivo e perguntasse isso para ele e ele lembrasse, com certeza ele falaria assim: nesse dia eu escutei algum vento, alguma coisa, algo me chamando de pai, algo místico que até hoje não entendi. E o segundo exemplo é, infelizmente, o caso de Hodor. Dor no coração, tadinho. Hodor tem o seguinte momento: quando Brain viaja no tempo, ele encontra Hodor quase que no exato momento em que Hodor começa a ter um colapso mental, cai no chão e começa a repetir "Hold the door" incessantemente. Então esses são os dois exemplos de Game of Thrones das modificações do Brain. E a palavra "Hold the door" foi virando Hodor, que ninguém sabia o porquê ele falava isso. E o porquê isso ter acontecido, porque Hodor fala Hodor, porque ele teve um grande colapso, ele viu a própria morte. E isso, a mente dele virou um mingau. E possivelmente o nosso querido gigante lembra de ter visto a própria morte. Pois alguns momentos antes dos White Walkers e os zumbis entrarem na caverna da árvore, ele começa a entrar em posição fetal, começa a ficar com muito medo. Ok, Hodor não é um grande exemplo de coragem, mas ele fica muito apavorado. Para quem não sabe, estado fetal é um estado em qual os seres humanos entram quando estão com muito medo para dar uma teórica segurança, pois esta é a mesma posição que estávamos no ventre de nossas mães. Então vamos entender o que é essa viagem no tempo de Brain. Brain ele faz uma projeção astral, da qual o seu espírito sai e vai para um tempo diferente. Por que é um espírito? Bem, o Brain é um espírito, pois, primeiro, ninguém o vê. E ele não consegue tocar em nada, pelo até onde nós vimos, ele não consegue tocar em nada. Ele fala com o pai dele? Fala, mas é uma questão bem diferente. É como se o espírito movesse o vento e chegasse até o ouvido de Ned Stark. Então, essa viagem astral, ele faz o quê? Ele projeta o espírito dele para um outro local do tempo. Teoricamente, não é a mente dele, pois se fosse a mente dele, ele não precisava ficar lá paradão com o olho branco, se concentrando. Então ele precisa jogar o espírito dele para o passado. Não tão quanto o passado, também como ele consegue jogar o espírito dele em outros corpos, como em animais, lobos e até mesmo o próprio Hodor. Isso seria uma possessão, que envolve o espírito. E também por isso o seu corpo fica no tempo presente em que Brain está. Mas os únicos que talvez possam ver Brain são os White Walkers. Em mais específico, o Rei da Noite. Exatamente. E talvez, mas somente talvez, Hodor tenha conseguido vê-lo, pois naquele exato momento eles estavam com uma conexão mental ou uma conexão espiritual que os dois estavam compartilhando. Teoricamente, Hodor viu. Não mostra Hodor diretamente olhando para o Brain, mas dá a entender que consegue. Concluindo, agora vamos tirar a prova se Game of Thrones partilha do tempo e espaço contínuo ou não contínuo, que pode ser modificado.
Com todas as nossas evidências que nós damos, o tempo e espaço de Game of Thrones é contínuo e não mutável. Ou seja, Bran não pode alterar o futuro. Pois, assim como em Interestelar, toda e qualquer ação que Bran tenha feito, na verdade, já foi causada por ele. Mesmo que ele não tenha nascido. É um tempo e espaço contínuo que tudo que já foi feito não importa. Tá escrito. Isso explica porque Hodor só falava Hodor. Ele teve um colapso, viu a própria morte e só conseguia pronunciar aquilo. Respondendo ao comentário de Pedro Henrique, também fortalecendo essa teoria, ele disse que possivelmente os White Walkers não teriam um teleporte, e sim eles marcharam até a caverna, pois aquela marca já existia no braço do Bran, por isso eles já estavam a caminho da caverna. Nós não descartamos essa teoria, lembrando para todo mundo que nós fazemos teorias, nós não somos os donos da verdade. Na nossa teoria, essa marca não existia no braço de Bran anteriormente. O Rei da Noite, ele é inteligente. Possivelmente, teoricamente, ele é inteligente. Se ele fosse, se ele já tivesse marcado o Bran no passado, o que ele faria? Ficaria ali esperando o Bran. E não teria como ser no passado, pois o Bran passou muito tempo na caverna. Sim, ele entra um molequinho e sai um cara grandão. Então passou um bom tempo ele na caverna. E por que o rei não atacou antes? Então isso desprova. E ainda fortalecendo mais a teoria que tudo que já foi feito e será feito já está escrito, o Corvo de Três Olhos chama pelo Benjamin antes de morrer para que o Benjamin ajude o Bran ao sair da caverna. Ou seja, sabia que ia morrer, sabia que ia ser naquele momento, sabia que tudo ia acontecer. Bem galera, mais um vídeo nosso aqui. Para nossos próximos vídeos temos muito mais sobre Game of Thrones. E não se esqueçam pessoal, curta nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe em todas as redes sociais. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Douglas. E até o próximo Cosmic Nerd Fury!